tinham a necessidade de estarem ali naquela noite, porque o menino nasceria ali. Ela provavelmente já estava sentindo as primeiras contrações. Enfim, eles tinham que ficar ali. Além do mais, nós podemos reforçar essa ideia de que Jesus não era tão pobre como alguns supõem, que os soldados romanos, que tinham uma certa linha, que tinham um certo poder econômico, eles não quiseram rasgar a manjedoura rasgar a túnica de Jesus. Eles preferiram lançar sorte para ver quem é que ia ganhar a roupa de Jesus. Ora, se Jesus fosse pobre, ele estaria vestindo uma roupa de péssima qualidade, e obviamente os romanos não se interessariam por ela. Se os romanos tiveram interesse em ter a roupa de Jesus, é porque a roupa não era qualquer roupa. Ou seja, Jesus não era tão pobrezinho assim. Ele era uma pessoa que fazia parte de uma sociedade que era oprimida. Ele era uma pessoa que fazia parte de uma sociedade que era colônia de uma potência. Ele era uma pessoa normal, como eu e você, que lutava pela vida como ser humano, que tinha suas dificuldades econômicas, financeiras, como todos nós, mas não era nenhum mendigo, como alguns tentam dizer que ele era. Então, de qualquer forma, Jesus era apenas mais uma criança, mais uma pessoa até que ele entrou em cena aos 12 anos de idade. Aquela aparição de Jesus é muito significativa. Por quê? Porque aos 13 anos de idade, as crianças hebreias, até os dias de hoje, elas comemoram uma espécie de passagem da meninice ou da infância para a juventude. É uma cerimônia que os judeus fazem chamada Bar Mitzvah. O Bar Mitzvah é então uma cerimônia de passagem onde o judeu ele começa a ter responsabilidades espirituais, responsabilidades religiosas. É a partir daí que um menino judeu começa a ter ensinamentos com um mestre, com um rabino, e a partir dali então ele começa a adquirir conhecimento. Por que será que os mestres, os rabinos se admiraram tanto com a sabedoria de Jesus? Observem que esse é o único texto, além do batismo, onde se refere Jesus da idade de 30 anos, quando começou o seu ministério. Além desse texto, no início do ministério de Jesus, esse é o único texto onde a Bíblia diz a idade de Jesus. Por quê? Porque é relevante saber que Jesus tinha 12 anos, porque foi exatamente a idade dele que fez com que os judeus, os mestres, os rabinos se admirassem tanto, porque Jesus só teria um ensino religioso a partir dos 13. Então eles perguntam, de onde lhe veio tanto conhecimento? Ou seja, Jesus ainda não tinha um professor, Jesus não tinha um rabino junto com ele, ele não tinha ninguém ainda para ensinar para ele, e ele tinha todo aquele conhecimento. Então isso admirou os mestres e os rabinos, porque não era tempo, era fora de tempo, e ele não tinha aprendido com ninguém. Tudo que ele sabia por conta própria. Isso admirou extremamente os rabinos, os mestres religiosos daquela ocasião. Então Jesus, quando se manifestou depois dos 30 anos, sim, ele deixou de ser um menino, deixou de ser um jovem que discutia com os mestres, e ele passou a ser uma pessoa relevante na sociedade. Ele começou a sair do anonimato, e então ele começou a gerar medo para os opressores. Ele começou a gerar receio para aqueles que eram dominadores, e até ódio aos religiosos, que tinham o domínio da religião, que escravizava pela religião. Nós ainda temos muito isso nos dias de hoje. Religiões escravizadoras. Se você não agir assim, se você não ler por nossa cartilha, se você não agir dessa forma, as penas que virão sobre você serão essas ou aquelas outras. E Jesus nunca escravizou pela religião. Pelo contrário, ele veio pregar a libertação. Ele veio esclarecer as pessoas acerca da figura de Deus, acerca da sua palavra. Ele chegou a dizer que à medida que nós conhecêssemos a verdade, através dele, a verdade traria libertação para nós e não escravidão. E existem algumas religiões, existem algumas linhas de conduta religiosa que ao invés de libertar, escravizam. Ao invés de trazer conhecimento, trazem alienação para as pessoas. E nós não cremos que o Evangelho de Jesus seja um Evangelho que traga alienação para as pessoas. Não, Jesus traz esclarecimento. Então o homem, depois da manifestação do Messias, ele começou a ter a possibilidade de um contexto diferente. Ele teve a oportunidade de ter os seus sonhos revigorados.
os seus sonhos restaurados. Depois de Cristo, as perspectivas da humanidade mudaram. Mesmo que você seja pobre, mesmo que você não tenha perspectivas de vida, você tem hoje uma esperança em Cristo de ter uma vida espiritual digna, de ter uma vida dentro da sociedade que seja mais relevante, e você tem, sobretudo, a perspectiva de vida eterna. Então, a manifestação do Messias, de fato, rachou a história, tanto no sentido espiritual, como no sentido literal. Hoje, quando você assina um cheque, ou quando você preenche um cheque, você está declarando que Jesus veio, que o Messias já chegou. Quando você preenche qualquer data, em qualquer lugar, você está declarando, dentro do nosso contexto, que Jesus veio, que o Messias veio e rachou a história, porque você anota dia tal, do mês tal, do ano tal, depois de Cristo, porque o ano que nós vivemos hoje, 2011, ele simplesmente declara que Jesus já veio há 2011 anos atrás. Enfim, todas as vezes que nós falamos de data, nós estamos declarando que a história foi rachada por aquele que veio para mudar a minha história, para aquele que veio para mudar a sua história. Agora, queridos, vejam, para concluir então essa palavra, a vinda de Jesus, a revelação do Messias, traz duas possibilidades para mim e para você. A vida de alguns, depois da vinda de Jesus, ou depois do conhecimento do Evangelho, ela pode permanecer como sempre esteve, mas a vida de outros pode simplesmente ser revolucionada pelo Messias, pela vinda de Jesus. Jesus nasceu há mais de 2000 anos em Belém, mas ele pode nascer hoje no meu coração. Jesus se revelou para a humanidade há 2000 anos atrás, mas pode se revelar hoje para mim, pode se revelar hoje para você. Ele pode hoje se apresentar para você como o Messias de Deus, e você pode simplesmente dar de ombros para isso, não se importar com essa informação, ou dizer, eu já ouvi falar sobre isso, é bem legal, bem bacana, os ensinamentos de Jesus até que são bastante relevantes, mas não é para que eu venha seguir ainda. Ou você pode permitir que Jesus venha revolucionar a sua vida, venha entrar no seu coração, mudando completamente a história, a sua história. E assim como ele rachou a história da humanidade, fazendo com que ela fosse contada entre antes e depois dele, a sua vida pode ser também contada entre como antes e depois de Jesus. A partir de hoje, a sua vida pode simplesmente ser revolucionada. E se você quer uma revolução espiritual na sua vida, na sua família, no seu coração, você precisa simplesmente receber Jesus no seu coração como o Senhor de sua vida. Quero deixar aqui o nosso convite, o nosso endereço. Nós funcionamos na rua Sarah Brown, no número 89, ali no bairro das Browns. E os nossos cultos são às terças, quintas e sábados. Terças-feiras é o nosso culto de estudo. Nós temos estudado a carta aos Coríntios e será um prazer para nós receber você às terças-feiras, sempre às 19h30. E às quintas é o nosso culto de libertação. Também será uma bênção receber você ali. Aos sábados, a Juventude Ceifa tem se reunido. Então, você, jovem, venha nos fazer uma visita, que eu tenho certeza que você será abençoado ali no nosso culto. Aos domingos, nós temos a nossa celebração, é o nosso único culto que tem um horário diferente. O horário no domingo é às 18h30. Será um prazer para nós recebermos você. O nosso telefone de contato é o 2523-5563 e o nosso endereço eletrônico é tempodeumnovotempo@hotmail.com, ok? Aguardo a sua visita. Me permita fazer uma oração por você, por sua vida e a sua família. Pai, eu te agradeço nesse momento, em nome de Jesus, pela vida do teu filho que tem nos assistido e tem recebido essa palavra. Eu te peço que essa palavra possa cumprir os propósitos que o Senhor tem com ela e que venha fazer mudança, trazer mudança a cada um que nos assiste nessa hora. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor entre na casa, na vida, na família de cada um que nos assiste hoje. Em nome de Jesus, que a tua bênção se estenda, Senhor, não apenas para a vida deste que está nos assistindo agora, mas para toda a sua família, seu trabalho, vida financeira, espiritual, enfim, que o Senhor esteja proporcionando a tua luz, a tua graça e bênção. Eu oro em nome de Jesus e te agradeço. Amém. Amém. Querido, estamos chegando ao final de mais um programa e eu me despeço aqui, te convidando para a semana que vem estar junto conosco novamente
ou, quem sabe, nos honrar com uma visita sua. Sara Brown, 89 Browns, na subida da faculdade. Até semana que vem e que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.